Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos dos dois planos da vida, muito boa noite. É sempre um prazer falar aqui nessa tribuna da nossa Casa de Amor Inhai, que tem feito tanta diferença na prevenção do suicídio, na prevenção do aborto, não é verdade? Então, busquemos na energia do meigo nazareno a nossa inspiração. Graças te damos por estar aqui e por termos podido escolher essa doce doutrina. Diante das trevas, sê nossa luz. Diante dos desafios, sê nosso norte. Somos gratos. Que teus anjos nos cubram a todos. Vossa paz conosco, hoje e sempre. Muito bem, então a nossa palestra de hoje é sobre a espiritualidade na prevenção do suicídio. E nós vamos usar, além da codificação kardeciana como fonte doutrinária, também a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles, uma palestra do Haroldo Dutra sobre o mesmo tema, uma palestra do Rossano Klinger e uma do Alberto Almeida. Eu peguei um pouquinho de cada um para enriquecer o nosso diálogo hoje. Então veja que na pandemia nós tínhamos uma verdadeira abstinência de abraço. No atendimento fraterno, os centros espíritas notaram uma verdadeira epidemia de depressão. E a gente sabe que a depressão gera a ideação suicida. Passa pela cabeça das pessoas a ideia do suicídio. Então, eu vou pedir para vocês uma coisinha. Eu vou contar 1, 2, 3 e já. E no já, eu quero que vocês digam assim: eu escolho viver. Tá certo? Vamos lá então? Só peço que não falem muito alto para não perturbar o pessoal que está meditando lá em cima, tá bom? Então, 1, 2, 3 e já. Eu escolho viver. Então, veja que essa mensagem é uma mensagem de acolhimento afetivo. Nós precisamos transmitir esperança, porque para quem acha que está no deserto, é lá que Jesus vai nos encontrar, para dar significado às nossas existências. Para quem perdeu alguém por suicídio, nós estamos aqui para transmitir esperança. No livro Após a Tempestade, a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, ela escreve para parentes de suicidas. E ela diz assim: Deus só permite o mal quando Ele sabe que dentro desse mal há uma semente de um bem maior. Então, acalma o teu coração. Desespero só vai deixar o ente que você tanto ama se sentindo mais culpado. Você não pode voltar atrás e fazer um novo início, mas você pode começar agora e fazer um novo final. Portanto, aproveite a oportunidade e leve uma palavra de consolo a quem está em aflição. A única coisa que não pode morrer é a esperança. Hoje, eu falo para você que está passando por uma situação insolúvel, insuperável e quer sair pela porta do suicídio, quer sair da vida pela porta do suicídio. Eu te digo o seguinte: primeiro, você não vai morrer. Segundo, você pode destruir o seu corpo, mas não pode destruir a sua vida. Fique. O que tem que passar não é a vida que você está vivendo, e sim o problema que você está sentindo. E ele vai passar, eu te garanto.
Você não está sozinho. Eu e você estamos na mesma jornada. Há milhares de pessoas vivendo a mesma coisa. Olhe para o lado. É uma peregrinação coletiva. Estamos no mesmo barco. Ouça, procure ajuda. Ouça quem já passou por isso. Abra os olhos. Não abandone a caminhada. Há problema em que a gente aceita e segue. Há problemas em que a gente muda. Mas sempre dá para continuar. Fique. E para quem está em aflição, eu já fui voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida. É o telefone 188, onde 24 horas por dia há um voluntário aguardando para te acolher e te passar empatia. Esse CVV, eu vou explicar para vocês como é que ele foi criado. Tinha um pastor evangélico e uma moça ligou para ele e disse assim: pastor, eu preciso muito conversar com o senhor. Isso era um sábado. E ele chegou e falou: ok, só que hoje eu estou muito ocupado, mas amanhã eu te prometo, cedinho eu estou na tua casa. Era uma fazenda. E no dia seguinte, era domingo, ele pegou o cavalo dele e foi lá para essa fazenda. Quando ele chegou, a moça tinha pulado da torre e saído da vida. Então, ele optou por criar um serviço que funcionasse 24 horas por dia, sempre com algum voluntário de plantão para poder atender quem está passando por aflição. É um trabalho muito bonito e eu já conversei com várias pessoas que estavam pensando em sair da vida e a gente nunca tem certeza absoluta, mas a minha convicção é de que elas, depois de conversarem, elas tinham desistido dessa ideia infeliz. Nos tempos atuais, nós estamos vendo o aumento de conflito, o aumento de beligerância psíquica. Nós vemos seres capturados por um mundo materialista. E nós temos mais necessidade de conexão. Só que com o aumento da tecnologia, hoje nós podemos falar daqui com um cara que está no Japão. Mas, por mais paradoxal que possa parecer, houve uma diminuição do contato humano. Então você vai num restaurante, tem uma família toda, em vez delas conversarem entre si, ficam lá 6 pessoas conversando pelo WhatsApp, o que é uma tristeza, né? Hoje morrem 500 mil pessoas por violência urbana, 200 mil pessoas por guerra, 3 mil pessoas por ataques terroristas. Isso dá uns 700 mil pessoas. Paralelo a isso, nós temos 1 milhão de suicídios e 25 milhões de tentativas de suicídio. Então, repare como é cruel essa questão do suicídio. Por quê? Qual é a causa? É a nossa interioridade abandonada. Mas nós temos um aparelhinho, o Black Mirror, né, que é o espelho preto, é o celular. E é preciso que você se desconecte para se conectar. Você precisa conexão com o que é verdadeiramente essencial. E esse celular está desconectando do que verdadeiramente é essencial. Mas nós temos um mundo líquido, cheio de mudanças constantes e intensas. Nós estamos vivendo a transição planetária, como todos sabem. Estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para virarmos um planeta de regeneração. O Chico Xavier
em 71, no programa Pinga Fogo, perguntaram para ele: mas Chico, quanto tempo vai durar essa tal de transição planetária? E o Chico falou: Emmanuel, aqui do meu lado, nos informa que essa transição vai mais ou menos até o ano 2057. De onde que ele tirou isso? Quando você pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá está dito que o ano era 1831, portanto século XIX, o Kardec ainda era um garoto, e o anjo Ismael, responsável pelo Brasil, estava lá no plano espiritual com seus colaboradores. E ele chegou e disse: como sabeis, este século será do advento do Consolador. De que ele estava falando? Da nossa doce doutrina, né? Que ainda ia ser lançada pelo Kardec. Era 1831, então Pedro I ainda era imperador. Bom, aí ele diz assim, falando da volta de Jesus: haverá 100 anos de preparação e 100 anos de execução. Então, se você somar 1857 mais 100 mais 100, você chega no 2057, que o Emmanuel estava falando. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Após 2057, quem quiser reencarnar nesse mundo, na Terra, que vai ser um planeta muito melhor do que era, do que é hoje, a gente vai passar por um vestibular, onde só aquelas pessoas mais mansas é que vão poder renascer. Há uma grande, talvez maioria, que vai para um planeta que está na idade da pedra aí. Então, não desperdicem essa oportunidade. Se elevem espiritual e moralmente, para que na nossa próxima reencarnação nós sejamos aceitos nessa terra que vai ser muito melhor do que a atual. Nessa terra vai ter disposições intuitivas e inatas. Vão ser assimiladas as ideias progressistas e pessoas que estão ligadas ao movimento regenerador da humanidade. Mas nós vamos estar assistindo a uma chegada de uma geração nova e uma saída de uma geração velha. Essa geração velha são as pessoas que se revoltam contra Deus, negando a providência e de qualquer poder acima da humanidade. É uma propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez e do apego à matéria. Uma vez subtraídos à influência da matéria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa do que as viam quando estavam encarnados. Com a solidariedade do mundo espiritual, serão auxiliares muito úteis. Então, nós vamos ver a exclusão dos espíritos rebeldes, dos que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Isso está em Obras Póstumas do Kardec. Em consequência, nós estamos vendo um aumento do suicídio sem derrogação das leis da natureza. O suicídio dos adolescentes aumentou 40% nos últimos 10 anos. Eu, há uns 15 dias atrás, eu fui chamado porque uma escola de crianças, uma escola pública de crianças, lá no Parkway, eles estavam tendo ideação suicida das crianças, não estou falando de jovem não, estou falando de criança. Estavam tendo tentativas de suicídio e ocorreu um suicídio de criança. Então, eles me chamaram como psicólogo para fazer um trabalho de acolhimento, de prevenção ao suicídio na escola.
E é interessante que um pouquinho de esperança que você dá para essas crianças, você nota que o semblante delas se modifica, elas passam a traçar planos para o futuro, elas passam a entender que as dificuldades que elas estão passando são momentâneas. Como disse Maria do Chico Xavier, tudo passa, não é verdade? Nós temos mais suicídios do que mortes por acidente de trânsito. Por que isso? Porque nós temos hoje decepções políticas e decepções com as instituições. E aí nós temos duas alternativas: ou nós enfrentamos ou nós saímos da existência. Nós também vemos dificuldade na educação dos filhos. Todo mundo quer ter filhos gratos, decentes, companheiros, não é verdade? Que construam o seu psiquismo de uma maneira saudável, uma expectativa de espiritualidade. Isso é, na verdade, um modelo de identidade. E o que nós estamos vendo? Mais suicidas, mais viciados. Então, a redoma que o pai coloca dentro de casa, o mundo quebra. Há uma deterioração do padrão da educação dos filhos. Mas nós temos que buscar uma estabilidade. É preciso a gente, primeiro, cuidar do nosso corpo físico, porque é a única coisa que tem prazo de validade. Mas, óbvio, não torne o seu corpo físico o evento central da sua existência. E nós estamos vendo alguns fatores de perda da estabilidade emocional. Muita competição, muita mágoa, muito não perdão, muita ruptura tecnológica. Então, eu estava conversando outro dia com um vendedor de carros, que ele me disse assim: nossa, eu sabia perfeitamente atender um cliente que chegava para conversar, para querer comprar um carro. Agora, eles não vêm mais conversar, eles estão indo direto pela internet e só me procuram na hora de fechar o negócio. Então, eu estou tendo que me adaptar, eu preciso fazer propaganda através da internet, e eu não fui treinado para isso. Então, eu preciso de um ponto de estabilidade. Sabe qual é esse ponto de estabilidade? É Deus, porque só Deus é estável. Mas hoje, nunca se buscou tanto a Deus, mas nunca se distorceu tanto a mensagem do Cristo. A ideação suicida tem a ver com vidas passadas. O André Luiz fala na Evolução em Dois Mundos, um livro que eu recomendo muito. E lá ele diz o seguinte: não duvide que a imprudência e o ócio gerem inferioridades. A gula, o cigarro, os tóxicos, o álcool, tudo isso é imprudência. Mas o corpo espiritual tem as causas mais profundas. Culpa de onde você faltou no passado. E aí, você imagina o seguinte: a gente que trabalha na mesa mediúnica, a gente vê pessoas com uma monoideia que diz assim: eu não mereço ser feliz. Para vocês terem ideia disso, eu outro dia vi um camarada extremamente inteligente, que ele queria fazer um concurso e ele precisava passar em 5 provas. As 4 primeiras eram eliminatórias, a quarta era puramente classificatória, ele podia tirar 0 que ele estava aprovado. Ele foi muito bem nas 4 provas e simplesmente faltou a 5ª prova. O que é isso? Ele se sabotou porque ele achava que ele não merecia ser feliz. A pessoa pensa assim: eu não mereço o amor de Deus, ninguém me ama. Só que nesse momento passa um obsessor que diz: é mesmo, você tem razão. E aí confirma essa ideia infeliz. Mas Deus nunca desiste de um filho. Ele não olha quem nós somos, mas sim quem nós seremos.
e ele não lhe compara. Então eu tenho uma excelente notícia: a nossa doutrina garante que todos nós, independente do nível de desespero que nós estejamos hoje, do nível de problemas que nós estejamos enfrentando, um dia nós seremos 100% felizes. Você já imaginou você chegar num lugar que todo mundo te abraça, todo mundo te ama, ninguém te critica, todo mundo deseja o seu bem, todo mundo quer te servir, e você também vai sentir prazer de servir o outro? Não é uma maravilha um negócio desse? Agora, pensa no seguinte: olha como é que Deus nos vê. Imagina uma criança querendo aprender a andar. Você, pai, sabe que essa criança, às vezes, ela se levanta, mas o joelho ainda está fraco, ela cai e corta o joelho. Mas você sabe que aquele cortezinho é temporário. Passa lá o mertiolate, e ela vai continuar, ela vai acabar andando. Deus também olha para a gente dessa maneira. Ele vê as quedas que onde nós caímos, e Ele diz assim: não se preocupe, isso é temporário, você vai se erguer. Então, desabafar é dar nome à dor. Na verdade, é uma zona de remorso, é um sistema de reconfiguração. E como é que a gente reconfigura? Fazendo reparos, através do sofrimento, através do uso do perdão. Então, veja a frase "não mereço ser feliz" como uma hipótese, mas não como uma verdade. Porque mais importante do que o que eu penso sobre mim é o que Deus pensa sobre mim. E Deus nos sonda, Ele nos conhece por dentro. Então, ainda que eu ande pelo vale da morte, eu serei abraçado pelo Pai. Não é interessante? Agora, lembra da história do filho pródigo? Depois de tudo que eu fiz, eu estou no inferno por escolha. Pensa nos 8 anos de umbral do André Luiz. Ele, em 1 segundo de arrependimento, a caravana chegou e falou assim: nós sempre estivemos aqui. Só que toda vez que a caravana passava, ele botava a mão e dizia assim: não quero a luz. Então ele escolhia não ir com a caravana. E ele passou 8 anos todo dia fazendo isso. Aí um dia ele falou: eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajude. E a caravana então pegou ele e levou para a cidade espiritual de nosso lar. Então, veja que 1 segundo de arrependimento muda tudo. É preciso aceitar o amor de Deus. Por quê? Se você não se ama, você pode acreditar que Deus o ame. Mas para isso você tem que tirar as máscaras para falar com Deus. Porque nada que impressiona o mundo impressiona Deus. Então sinta o amor do Pai, aceite e experimente. Eu falo para vocês o seguinte: eu tinha uma amiga, e essa amiga, ela era arrimo de família, e o pai dela estava com câncer. Então, quando ela estava com o pai dela com câncer, no pior momento da vida dela, ela foi demitida do emprego, e passou pela cabeça dela a ideia do suicídio. E ela, sem saber ainda o que ela ia fazer, ela entrou na primeira igreja que apareceu, entrou numa igreja evangélica. Lá, ela viu um pastor chegar e dizer assim: Deus manda te avisar que ainda esse mês Ele vai resolver o seu problema. E ela falou: puxa, tomara que seja verdade, né? Mas saiu dali meio incrédulo. Penúltimo dia do mês, ligam para a casa dela, ela não estava, o pai dela atende,
Aí fala assim, olha, ela precisa vir aqui no Senado, porque ela passou na prova do Senado. E o pai, todo feliz, chegou para ela e falou, filha, você passou no Senado, e eles estão te chamando. Aí a menina disse, não, isso é trote, porque eu nunca fiz prova para o Senado. E era verdade, ela nunca tinha feito prova para o Senado. Último dia do mês, o camarada liga, dessa vez ela mesma atende. Aí o camarada chega e diz assim, olha, você passou no Senado e você precisa vir aqui amanhã, senão você vai perder a vaga. E ela fala, mas eu não fiz prova para o Senado. E o camarada falou, você tem razão, você nunca fez prova para o Senado. Mas há 5 anos atrás você fez prova para a Câmara, você passou, mas não foi classificado, e agora nós estamos chamando esse pessoal que foi classificado e não foi chamado. Mas eu preciso que você venha aqui. Aí ela foi, deu graças a Deus, assumiu o cargo lá no Senado, arranjou um plano de saúde maravilhoso, né, e curou o pai dela. Então, o que eu quero só dizer para vocês é o seguinte: Deus não abandona ninguém. Ela estava no sufoco, mas Deus estava ciente da situação. É preciso que a gente aceite e experimente. Mas nós temos algumas dicas. Cuida do seu burrinho físico, né, o corpo, que carrega o seu espírito de um lado para o outro. Você está matriculado numa escola de tempo integral chamada Vida. A cada dia você vai receber lições. Cada lição é repetida até ser aprendida. E a cada dia você vai ter oportunidade de aprender novas lições. Quando você tiver aprendido, passará para a próxima. Se você está vivo, há lições a serem aprendidas e ensinadas. Não há erros, apenas lições. Os experimentos mal sucedidos são parte do processo. O lá só será melhor do que o aqui quando o seu lá se tornar um aqui. Os outros são apenas espelhos de você. O que você vê nos outros é, na verdade, o seu reflexo. As respostas para as questões da vida estão dentro de você, mas você precisa se conectar com o seu interior. E nós sabemos que nos conectarmos com o nosso interior não é fácil, né, gente? É preciso coragem. Quando eu estava lá no CVV, o telefone 188, a gente estava sempre procurando dar empatia. E sabe o que eu percebia? Que aquelas pessoas que falavam em suicídio só queriam alguém para te dar a mão. E na hora que eu mostrava que eu estava junto dela, a ideia do suicídio ia embora. Então, veja que o Pai só se preocupa com a nossa saúde espiritual, não a nossa saúde física. Vocês lembram daquela história do Pastos na Areia? Você tem um poema em que o cara está assim, passando por um momento difícil, está no deserto da vida, e ele diz: ó mestre, por que me abandonou? Eu estou olhando para trás e quando eu devia ver 4 pés, né, os 2 meus e 2 dele, né, eu olhei e só vi 2. Por que me abandonaste? E aí Jesus chega e diz assim: meu querido, aqueles 2 pés que você viu na areia, na verdade eram os meus, porque você não aguentava e eu então te carreguei no colo. Não é bonito isso? Então, há muito investimento no alto na nossa existência. Deus é amor. Deus sabota os nossos planos de sermos infelizes, mas Ele respeita o nosso tempo e as nossas escolhas. Jesus não evitou as pessoas que nós evitaríamos. Ele não evitou a prostituta, ele não evitou o Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que era odiado pela população. E o Espiritismo nos garante: não existe morte e nada vai nos separar do amor de Deus. Maria de Nazaré nos garante: não existe abandono.
Então, o nosso querido Rossando Klinger, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim: fica, se a sua infância não foi tão feliz como você acha que devia ter sido, fica para mostrar como se ama como filho. Se seus pais não te amaram como você acha que eles deviam ter te amado, fica para mostrar como você se ama. Se você amou e foi abandonado, fica. Não se culpe. Não pense que você não merece ser amado. Não deixe que o seu coração se torne um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Mostre como se deve amar alguém. Se você sofreu bullying, fica. Mostre que esses agressores não te definem. Eles mostram em nós a angústia que eles têm dentro deles mesmos. Fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando não a sua sombra, mas a sua luz. Não desista da vida. É possível ser feliz. Insista, não desista, fica. A vida vale a pena ser vivida. A dor vai passar na sequência da vida e você vai ficando cada vez mais forte. A Joana de Ângeles, ela fala algumas coisas interessantes no livro Após a Tempestade. Então, para parentes de suicidas, ela diz o seguinte: acalme seu coração, desespero só deixará o ente que se foi mais culpado. Leve afeto a crianças que perderam as suas mães, porque a única coisa que não pode morrer é a esperança. Então, o suicida é como se fosse um prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena, e quando ele é preso de novo, ele é severamente tratado. Isso está no Evangelho, no capítulo 27, item 71. O suicídio agrava todos os sofrimentos, porque depois de prolongados suplícios nas regiões purgatórias, após diversas tentativas frustradas de renascimento, readquire um corpo de carne com deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia eles desajustaram. Então, nunca volta melhor. Então, você conta com amparadores para dispersar as energias densas, para não incentivar o suicídio. Mas para isso você precisa se conectar com Deus. O suicídio é um crime aos olhos de Deus. Lá no Céu e Inferno, no capítulo 5, ele fala isso. Ele não apaga a falta cometida, mas ao contrário, em vez de uma falta, agora haverá duas. É um atentado contra seus familiares, seus amigos, seus mentores e os engenheiros espirituais que planejaram a sua reencarnação. O Livro dos Espíritos, na questão 944, diz que só Deus pode dispor da vida, e o suicídio é uma transgressão da lei divina. Na questão 952, ele fala do suicídio indireto, como falta de coragem, como bestialidade. A questão 952A diz que as penas são proporcionais à consciência das faltas cometidas. A 953A diz que é uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. A 956, suicidas que perderam entes queridos e se matam, para ir com eles, deles se afastam. E a 957, uma nova existência será pior do que aquela cujo curso interromperam. O Kardec fala: a afinidade entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente os efeitos da decomposição com angústia e horror,
estado que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio. Então, nós temos o suicídio direto, que tem um remorso mais amplo, mas também temos o indireto, pelo fumo, pela droga, pelo excesso de comida, né? E tudo isso aí vai gerar órgãos defeituosos. Então, veja que nós temos causas materiais e causas espirituais. Mas, independente da causa, acredite que o Pai sempre está com você, Ele jamais te abandona. Então, nas causas materiais, o materialismo é uma covardia moral. Se eu promovo a ideia que depois nada há, eu estou induzindo pessoas ao suicídio. E aí isso vai gerar solidão, depressão, enfermidades, violência, maus tratos, abusos, pobreza extrema, fanatismo religioso, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, desesperança, obsessão espiritual, doença incurável. Tudo isso aí faz a gente sofrer. Mas lembre-se, Deus só permite o mal quando Ele percebe que dentro desse mal há uma fonte de um bem maior. Então, nós temos as causas espirituais, que são a covardia moral, onde o espírito não encontra paz. Os obsessores tentam dizer assim: fora da morte não há solução. Isso é uma indução espiritual. Mas nós temos questões inconscientes mal resolvidas. Então, conhece-te a ti mesmo, cuidado com o abandono, com a baixa estima, com os medos, né? O Alberto Almeida, ele fala umas coisas muito interessantes. Ele diz o seguinte: vamos entender por que passamos pelas dificuldades que nos afetam. Deus diz assim: aqui a poupança de luz, só que tem uma senha, e essa senha se chama perdão. Então imagina, pai, você e o seu irmão. Pai, eu te amo, mas quero que o meu irmão morra. Gente, não faz sentido. Não se tira leite de pedra. Não dá para amar sem ter tido amor. O mal que nos faz é o mal que fazemos. Por que ficar? Porque eu sou responsável pelos meus atos e assumirei as consequências das minhas escolhas. Eu descobrirei o sentido da vida nos objetivos que alcançarei, preenchido o vazio existencial. Então, no finalzinho, tá, dona Jéssica? Sendo útil a alguém. Eu sou capaz de vencer todos os obstáculos do caminho. O tempo é o melhor remédio. Eu nunca estou só ou abandonado, a não ser por mim mesmo. Eu posso me abrir para receber ajuda, sem me desvalorizar por isso. Eu sempre terei pelo menos duas opções. A melhor escolha depende de mim mesmo. Eu sou incapaz de extinguir a vida. A ideia do fim de tudo é uma ilusão. Eu entenderei que a passagem é certa quando eu for convidado pelas forças da vida, porque a morte não existe. Eu sou um espírito imortal e continuarei sempre vivo. A vida é sempre a melhor opção. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Vale a pena viver sempre. Nunca perca a esperança. Sabe por quê? Porque não existe força superior ao amor. E graças a Deus, amor é o que não nos falta. Na pior das hipóteses, quando você estiver no seu deserto, olha para cima, porque Deus te ama. E cá entre nós, aqui na nossa casa de amor, o que não falta é acolhimento. Nós temos paz, nós temos o atendimento fraterno, nós temos as reuniões de desobsessão, tudo isso para te acolher. Então, fique, você merece viver.
Você é amado pelo bondoso Pai espiritual. Meus queridos, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que todos tenham saído daqui com a ideia clara de que vale a pena viver, vale a pena ficar, por mais dura que sejam as provas que vocês estejam passando. Então, eu agradeço aos mentores dessa Casa de Amor, esse estudo para nós todos, né? Onde o palestrante é o que mais aprende. Então, com isso, eu devolvo a palavra para a nossa querida dona Jéssica, para a continuação do evento. Vamos agradecer pelo estudo desta noite, foi maravilhoso. E agora vamos para a segunda parte, que é o tratamento de terapia e o passe. O passe é na salinha, para esperar a filha vão atender. O tratamento de terapia é por ordem chegar, nós conversamos. Meigo Nazareno, agradecemos as lições dessa noite nessa Casa de Amor. Sabemos que temos ainda inúmeras mazelas morais, mas também sabemos que essa nossa doce doutrina nos faz melhorar a cada dia. Mestre querido, que nós possamos nos sintonizar com as energias dessa Casa de Amor, que nós possamos aproveitar as oportunidades que essa casa oferece, como o atendimento fraterno, como o passe, como as reuniões de desobsessão, como a água fluidificada, que nós possamos sempre contar com a prece e com o culto do Evangelho no lar, que também nos faz a todos. Mestre querido, pedimos que todas as pessoas que venham a escutar essa palestra que está sendo gravada e as que ouviram aqui nesse auditório bonito dessa casa, possam sair daqui cientes de que vale a pena viver sempre e que nunca percamos a esperança. Assim, nós, agradecidos e enternecidos pelo apoio espiritual, nós damos graças a Deus.